falar sobre dois aspectos de duas pessoas. Apenas assim, trazendo uma profunda reflexão sobre esse quesito da pensão que o Moro pediu para o nosso presidente. É uma questão já que a gente pode colocar pelo viés da imoralidade. Porque veja bem, o país passando uma situação que está passando em profunda reforma previdenciária, onde todos os setores, todos os segmentos têm tentado se ajustar para a gente não cair num abismo profundo previdenciário, certo? Aí você tem um candidato ao Ministério da Justiça que propõe ao presidente a condição para que ele assuma uma pensão. Ora, veja bem, o juiz aí em média, a gente coloca aí em média, deve estar ganhando seus 30 mil, fora o que a gente chama de auxílio moradia, entre outras coisas que possivelmente deva ter. Considerando a família dele, a mulher dele, como todo mundo sabe, também é advogada, também tem poder de consumo, os filhos ali possivelmente já têm um patrimônio da qual versa ali a questão das obrigações educacionais que os pais devam ter com seus filhos. Então, obviamente, está composto o quadro. Todo mundo sabe que pensão a gente só tem direito quem é aposentado, quem trabalhou já e quem, na verdade, está aposentado e então tem direito à pensão, porque já trabalhou para isso. Ou então aqueles que efetivamente têm aí uma perda de um ente querido que possivelmente deva ser o seu cônjuge. Então você tem ali a pensão por morte. Então veja bem, um juiz que efetivamente não precisa dessa pensão, diga-se de passagem, porque ele já tem ali a sua profissão, já tem, obviamente, 22 anos de profissão, ele já deva ter feito uma bela de uma poupança, certo? E então você imagine que não há essa necessidade. E por um outro lado, também quero apresentar a questão do próprio presidente, ou seja, ter possivelmente acatado, porque se ele assumiu o Ministério da Justiça com essas condições é porque foi acatado. Então, ora, um errou de um lado e o outro errou do outro. Por quê? Porque, na verdade, o que deveria ter feito o presidente? Possivelmente, deveria ter dito, olha, eu estou convidando você para o governo, porque eu acredito que você tem ali as competências que eu preciso, mas, sinceramente falando, com toda a vênia, eu não posso acatar esse seu pedido, porque é uma imoralidade, considerando o artigo 37, que versa sobre os princípios da gestão pública. Então, se eu estiver fazendo isso, eu estou entrando em um caminho complicado e, posteriormente, também você estará entrando em um caminho complicado. Eu acho que essa seria o primeiro viés e a primeira colocação que deveria ter sido feito ao juiz Sérgio Moro. E, em contrapartida, não há nem o que dizer relacionado a essa proposta. Ele não deveria nem ter pensado em fazer essa proposta, porque a vida dele, a história profissional dele, fora a história da própria esposa também, que tem ali a sua profissão, todo mundo sabe que, obviamente, ela trabalha com a questão das APAES. As APAES, eu reforço muito o trabalho da APAE, só que ultimamente, né, ou seja, atualmente eu estou um pouco assim ressabiada, porque a gente sabe que houveram muitos desvios de verba, entre outras agressividades às pessoas que são assistidas dentro das APAES. Isso não é de hoje também e não é em uma unidade só. A gente sabe que várias agressões acontecem em todo lugar, mas deixa isso aí que é um outro assunto. Então vale entender que ela também já tem ali o seu poder de consumo, o que possivelmente, somando com o poder de consumo do juiz Sérgio Moro, que já tem 22 anos de carreira, e etc., acho que é 22 se não me engano, possivelmente não precisaria ter feito esse pedido, que obviamente é um pedido imoral, obtuso até, eu diria. Então vale a reflexão, se um errou, o outro também errou. Então eu gosto de apresentar os dois lados, para não dizer que a gente está falando mal das pessoas, mas a gente só está colocando por quê? Porque agora é a hora da sociedade se manifestar. E eu, como professora e pesquisadora que sou, Cíntia Valéria Pereira da Silva Wagner, na verdade eu me posiciono como sociedade. Eu tenho como obrigação apresentar aquilo que eu observei, porque pode ser que ainda as pessoas não tenham atentado para este prisma, ou se já tenham atentado, talvez queiram refletir um pouco mais e também militar por esse ângulo prismático. Então, apenas isso. Fica a dica, vamos refletir de ambos os lados e entender que se alguém
fez errado por um lado, por outro lado, também o outro fez errado. Eu acho que cabe aí uma colocação de ambas as partes. Um errou em ter pedido uma